Bom, gente, nós vamos continuar nessa aula a conversar sobre obrigações acessórias. Muito bem. Nós sabemos que constitui fato gerador da obrigação acessória qualquer situação que, na forma da legislação, impõe a prática ou a abstenção de ato que não constitua a obrigação principal. E o descumprimento de obrigação acessória se caracteriza como infração administrativa, sujeita o infrator à lavratura de um auto. Então, ele vai ser autuado e, através desse auto, vai se aplicar uma multa. Essa multa é variável, tanto conforme o tipo de infração, quanto conforme a gravidade dessa infração. Se ocorrer uma circunstância agravante, nós vamos verificar mais adiante, quando estivermos examinando o auto de infração, que o agravante faz com que a multa duplique ou triplique. Vamos lá. Então, nós vimos já algumas obrigações e aqui nós vamos encontrar, outras, laudo técnico, perfil profissiográfico previdenciário, comunicação de acidente de trabalho. Essas obrigações todas, elas estão ligadas ao gerenciamento dos riscos ambientais que a empresa ela é obrigada a providenciar. Então, uma empresa, na medida em que ela desenvolva uma atividade em que exista um agente potencialmente nocivo à saúde ou à integridade física dos trabalhadores, ela deve contratar um médico de segurança, um médico do trabalho, um engenheiro de segurança do trabalho, para que eles examinem todas essas condições dentro da empresa, examinem e façam a mensuração, quando possível, da nocividade, porque em alguns casos não é possível medir. A simples presença do agente nocivo já é determinante da conclusão de que ali existe nocividade e até direito à aposentadoria especial. Mas as empresas, elas têm que verificar, pelo tipo de atividade, pelo tipo de substâncias que elas utilizam na sua linha de produção, se existe ali algum tipo de agente que possa ser considerado nocivo. Então, se existe esse agente potencialmente nocivo, ela tem que providenciar o laudo técnico de condições ambientais. Então, ela está obrigada a manter esse laudo técnico atualizado, referenciando no laudo agentes nocivos existentes no ambiente de trabalho dos seus trabalhadores, bem como a empresa deve emitir o PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário, que é o documento de comprovação de efetiva exposição com base nas informações do laudo. Então, o que acontece é o seguinte: a empresa não confecciona laudo, é infração. A empresa não mantém laudo atualizado, isso também é infração. O laudo ele deve ser atualizado uma vez por ano, ou até mais frequentemente, antes de terminar o ano, se houver uma mudança de layout na empresa. A empresa compra máquinas, faz reforma na sua estrutura física, tudo isso, deve ser levado em conta e deve-se atualizar o laudo conforme essas novas variáveis ambientais. Então, a empresa ela tem que apresentar o laudo à fiscalização, ela tem que manter esse laudo atualizado, e ela deve emitir o PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, de cada trabalhador que está naquele ambiente, de acordo com o laudo técnico de condições ambientais. Se as informações do PPP estiverem em desacordo com as informações contidas no laudo, isso também é uma irregularidade, isso configura infração e a empresa vai ser autuada, A empresa, ela deve, na medida em que existam agentes que já têm efeitos no organismo do trabalhador, ela vai ter que emitir o PPP para aquele trabalhador. Então, o laudo diz que naquele ambiente existe um agente nocivo. Ela vai ter que emitir o perfil profissiográfico previdenciário para o indivíduo que está trabalhando naquele ambiente. Então, ela vai elaborar e manter atualizado o perfil profissiográfico previdenciário. O laudo é alterado, o perfil profissiográfico acompanha o laudo e deve ser alterado também. No perfil profissiográfico previdenciário, vão estar ali relatadas as atividades desenvolvidas pelo trabalhador e quando esse trabalhador ele vai embora da empresa, porque ele pediu demissão, porque ele foi mandado embora, porque chegou a hora dele se aposentar,
a empresa é obrigada a entregar ao trabalhador uma cópia autêntica. Na verdade, é uma via do perfil profissiográfico previdenciário. Então, um cooperado associado a uma cooperativa de trabalho, ele é segurado na condição de contribuinte individual. E ele é o único contribuinte individual, cooperado de cooperativa de trabalho, de cooperativa de produção, que tem direito à aposentadoria especial. Então, quando ele trabalha num ambiente onde ele se expõe a agente nocivo, se ele se desligar da cooperativa, a cooperativa também vai ter que entregar a ele uma cópia autêntica do perfil profissiográfico previdenciário. Muito bem. Então, para fins estatísticos e epidemiológicos, a empresa ela comunica o acidente de trabalho ocorrido com o segurado empregado, tá? Com o trabalhador avulso, até o primeiro dia útil após a ocorrência, o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência do acidente. Se desse acidente resultar a morte do trabalhador, essa comunicação deve ser feita de imediato à autoridade competente sob pena de multa. Então, nós vamos, numa aula à frente, falar com mais detalhes da CAT, Comunicação de Acidente de Trabalho. Vamos mostrar para vocês qual é essa multa e também quem é que eu considero como autoridade competente. Por exemplo, o acidente aconteceu no dia de domingo, o INSS está fechado, como efetuar essa comunicação, tá? É possível comunicar, para o delegado de polícia, para um diretor de hospital também, tá? Nós vamos ver isso mais adiante. Bom, no caso, dessas informações sobre riscos ambientais, sobre agente nocivo, sobre acidentes de trabalho, nós temos que ter as informações em GFIP compatíveis com essas outras informações. Então, se a empresa comunicou um acidente de trabalho e o trabalhador ele se afasta da empresa, a empresa vai ter que colocar na GFIP, que é o documento de declaração de informação mensal. A empresa vai ter que colocar na GFIP, que é uma movimentação de natureza acidentária, que ele se afastou e ele se encontra em gozo de auxílio-doença acidentário. Então, vamos ver o que nos traz esse quadrinho. As informações prestadas em GFIP sobre a existência ou não de riscos ambientais em níveis ou concentrações que prejudiquem a saúde ou a integridade física do trabalhador deverão ser comprovadas perante a fiscalização da Receita, mediante a apresentação dos seguintes documentos. Então, se a empresa presta uma informação sobre um benefício acidentário, um código de movimentação de auxílio-doença acidentário, se a empresa coloca do lado do nome do trabalhador na GFIP um código que diz que ele tem direito à aposentadoria especial em 25 anos ou em 20 anos, conforme o código, colocado em GFIP, é essa informação que vai chegar lá para a Previdência. Fulano de tal é empregado da empresa X e tem direito a se aposentar em 25 anos. A leitura é feita a partir de um código que é colocado na GFIP pela empresa. A empresa tem a responsabilidade pelas informações que ela coloca lá. Mas, se ela colocar essa informação e a Previdência aceitar, aquilo sem contestar, sem providenciar uma auditoria para checar prováveis contradições, incongruências das informações, aquela informação ela vai ter que ser mantida nos sistemas da Previdência. Então, a questão da inversão do ônus da prova. Se a Previdência aceita aquela informação sem contestar, sem providenciar auditoria, o indivíduo ali teve informação de que ele ia aposentar especial, depois a Previdência não vai poder se negar a conceder esse benefício. Então, é preciso que periodicamente sejam efetuadas fiscalizações para verificar a procedência daquela informação contida em GFIP. E aí vai se examinar na empresa os seguintes documentos: o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, esse programa também que é de controle de ambiente de trabalho da construção civil, ele seria, por assim dizer, o PPRA, o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais nas outras empresas, e o mesmo programa com as peculiaridades da construção civil é este PCMAT. Programa de Gerenciamento de Riscos seria o PPRA, por assim dizer, das mineradoras. Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, que tem relatório anual, que tem aqueles atestados de saúde ocupacional.
laudo técnico de condições ambientais, perfil profissiográfico previdenciário e a comunicação de acidente de trabalho. Então, todos esses documentos vão ser examinados para poder checar a procedência da informação prestada na GFIP. Bom, a empresa ela deve elaborar e manter atualizadas todas essas demonstrações ambientais quando exigíveis em razão da atividade da empresa. Bom, agora vamos para outra obrigação, tá? Essa é uma prestação negativa. A empresa em débito com a Seguridade Social não pode distribuir lucros, tá? Então, vamos ver o que nós temos aqui. Então, empresa em débito para com a Seguridade Social não pode distribuir bonificação à acionista. Ela não pode também dar ou atribuir cota ou participação nos lucros a sócio cotista, diretor ou outro membro de órgão dirigente, fiscal ou consultivo, ainda que a título de adiantamento de lucro. A Lei 4.357 é que traz essa obrigação, tá? Então, vejam, o artigo 32 dessa lei, uma lei bem antiga, de 1964, nos diz que as pessoas jurídicas, enquanto estiverem em débito não garantido para com a União e suas autarquias de previdência e assistência social, por falta de recolhimento de imposto, taxa ou contribuição no prazo legal, não poderão distribuir quaisquer bonificações a seus acionistas, dar ou atribuir participação de lucros a seus sócios ou cotistas, bem como a diretores e demais membros de órgãos dirigentes, fiscais ou consultivos. Então, não pode distribuir bonificações, não pode distribuir lucro. Vejam que aqui a proibição de dividendos não está mais. Então, no passado, né, a legislação previdenciária, quando você tinha essas disposições aqui lá no regulamento, né, que o regulamento puxava essa proibição dessa lei 4.357, tá, o regulamento dizia que não podia distribuir bonificação, não podia distribuir dividendos e não podia, né, antecipar lucro. Hoje, você só tem a proibição de que a empresa em débito distribua bonificações e também, né, antecipe os lucros, né, pague lucro ou antecipação de lucro aos sócios, diretores, enfim. Vamos lá. Então, né, a inobservância do disposto nesse artigo importa em multa. Então, a empresa está em débito e ainda assim distribuiu, né, bonificações aos acionistas ou antecipou lucro ao sócio. O que acontece com essa pessoa jurídica que fez o que a lei dizia para não fazer? Não distribua lucro se você tem débito. Elas vão ser autuadas e a multa aplicada, tá? A pessoa jurídica que distribuir ou pagar bonificação ou remuneração, tá? Vai ser de 50% das quantias distribuídas ou pagas indevidamente. E aos diretores e demais membros da administração que receberem essas importâncias, vai se aplicar uma multa de 50% do valor que foi distribuído, tá? Então, existe uma multa que vai ser imposta à empresa infratora, tá? Que é de 50% do valor indevidamente distribuído. E aqui há a previsão também de que a multa seja aplicada a diretores e demais membros da administração superior, que é também de 50% da remuneração, né, da retribuição aí sob a forma de bonificações e lucros indevidamente distribuídos. Vamos lá. Essa multa, ela fica limitada a 50% do valor total do débito não garantido. Então, vamos dizer que o débito da empresa importe no valor de R$1 milhão. Então, este aqui é o débito da empresa. E houve, tá, um pagamento aqui de bonificações a acionistas, tá? Bonificações no valor de R$1.200.000. Então, este seria o valor das
bonificações, tá? Muito bem. Ora, a multa que eu vou calcular é a partir do valor indevidamente distribuído. A multa vai ser de 50% de 1.200.000, que resulta num montante de R$600.000, ok? Muito bem. Será que eu posso aplicar essa multa de 600.000? Não. Por quê? Porque eu tenho um limite máximo. Eu tenho que ver quanto dá 50% do valor do débito, que é o limite máximo da multa aplicável. Então, aqui, se eu tenho 500.000, a multa que vai ser aplicada vai ser no... Opa, não troquei a cor, mas tudo bem. Vai ser essa daqui, tá? Esta vai ser a multa, por quê? Porque eu não posso aplicar a multa de 600.000, porque ela ultrapassa 50% do valor do débito. Vamos lá. Bom, arquivos digitais, eu vou só trazer aqui uma disposição da Lei 10.666. Depois, né, você sabe que hoje existem, né, inovações na parte de escrituração, tá? De digitalização das informações, isso virá em outra aula. Então, aqui o que eu trago para vocês é a obrigatoriedade prevista lá na Lei 10.666, tá? Que é uma lei de 2003, de que uma empresa, quando ela utiliza sistema de processamento eletrônico de dados para registro de negócios e atividades econômicas, escrituração de livros e produção de documentos de natureza contábil, fiscal, trabalhista e previdenciária, essa empresa ela fica obrigada a arquivar e armazenar devidamente certificados os arquivos com aqueles dados, né, de folha de pagamento, de contabilidade, de natureza fiscal, enfim, tá? Ela é obrigada a arquivar, tá? A guardar, né, tanto os arquivos quanto os sistemas que geraram essas informações em meio digital assemelhado, mantendo-os à disposição da Receita pelo prazo decadencial previsto na legislação tributária. Então, hoje, o prazo decadencial é reconhecido pelo Supremo como sendo o prazo que está lá no CTN, tá? Que é um prazo de 5 anos. Então, 2013, a empresa está sob fiscalização. Qual é o período de arquivos e sistemas que ela tem que estar, né, com eles guardados para apresentar? Então, eu tiro o ano de 2013, aí eu conto 2012, 11, 10, 9, 8. Então, desde 2008, essas informações que estão em arquivos digitais vão ter que ser apresentadas à fiscalização. Por quê? Porque 5 anos, tá, é o prazo decadencial. Eu nunca conto a decadência com o ano em curso. Eu tenho que contar tirando o ano em que se encontra, né, a fiscalização está acontecendo e depois, né, conto os 5 anos a partir do ano anterior. Bom, a certificação de arquivos e sistemas, ela foi definida e normatizada, né, na medida provisória 2200, que é uma medida provisória de 2001, tá? A Receita não certifica arquivos e sistemas apresentados pela empresa, tá? Quem certifica são instituições autorizadas. Fica a critério da empresa como é que ela vai armazenar os arquivos e os sistemas. Desde que ela armazene e que as informações estejam disponíveis ao fisco, tá? É arbítrio da empresa decidir a forma de armazenamento, tá? Agora, as empresas optantes pelo Simples Federal, tá? A Lei 9.317, estão dispensadas do cumprimento dessa obrigação, tá? Então, de que trata? Esse aqui é um artigo da Lei 10.666, por isso que você tem essa referência de que trata o caput. Lá em 2003, o que existia era o Simples Federal, e o Simples Federal acaba a partir de 2007, porque no final do ano de 2006 saiu a Lei Complementar 123, que instituiu o Simples Nacional. Só que então, no período da Lei 10.666, que é 2003, ainda existiu o Simples Federal, e ele então chama a atenção para o fato de que as microempresas e empresas de pequeno porte
não estão obrigadas a cumprir essa obrigação de manter, né, arquivos e sistemas com informações de folha, contabilidade, de documentos fiscais, trabalhistas, enfim. Então, vamos lá. A pessoa jurídica que utiliza os sistemas de processamento eletrônico de negócios, quando ela é intimada pela fiscalização, ela vai ter que apresentar no prazo, né, definido na intimação, a documentação técnica completa e atualizada dos sistemas e arquivos solicitados. Bom, mudamos de novo para outra obrigação que vocês também já conhecem. Nós vimos essa obrigação quando falávamos da arrecadação e recolhimento. E agora ela aparece aqui para chamar a atenção de que a retenção de 11% é uma obrigação de fazer. A empresa contratante de serviços em regime de cessão de mão de obra, ou em alguns casos em regime de empreitada de mão de obra, ela é obrigada a reter 11% da contratante, 11% da nota da contratada, e esse valor retido vai ser recolhido pela contratante. Então, refazendo, a contratante retém 11% do valor bruto da nota fiscal da contratada e, em seguida, recolhe esse valor retido em nome da empresa contratada. No momento em que a contratante recolhe esse valor, ela está, né, no reino da obrigação principal, ela está cumprindo a obrigação principal pela qual ela é a responsável. Mas, quando eu digo que o contratante tem que reter 11%, o ato de descontar 11% da nota fiscal, fatura ou recibo é uma obrigação de fazer. É, portanto, uma obrigação acessória. Então, se eu chego num banco que contratou uma empresa de vigilância e o banco até pagou os 11% do valor que deveria ter sido retido, ele não tem nenhum problema com relação à obrigação principal. Mas esse banco não reteve os 11%, não descontou da nota os 11% que a lei determina que ele faça. Então, como ele não obedeceu à determinação legal de reter 11%, isso se configura em infração. Já a contratada, ao emitir a nota, ela é obrigada a pôr, tá, no corpo da nota fiscal a informação sobre a retenção. Ela é obrigada a destacar os 11%. Então, vamos ver aqui. A empresa contratante de serviços prestados mediante cessão de mão de obra ou empreitada, inclusive em regime de trabalho temporário, a partir de fevereiro de 99, né, ela está obrigada a reter esses 11%. Esse percentual de 11%, ele incide sobre o valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços que a contratada emitiu. E aí o contratante, na sequência, vai recolher o valor retido, tá, aos cofres da Previdência Social, emitindo um documento de arrecadação, uma GPS, Guia da Previdência Social, em nome da empresa contratada. Portanto, a GPS é paga pelo contratante, mas é paga com o CNPJ e a razão social de sua contratada, ok? Então, essa obrigação aqui, reter 11%, é uma obrigação de fazer. É, portanto, uma obrigação acessória. A contratante, ela fica dispensada de efetuar a retenção e a contratada de registrar o destaque da retenção na nota fiscal, fatura ou recibo, quando o valor correspondente a 11% dos serviços contidos na nota, fatura ou recibo for inferior ao limite mínimo estabelecido pela Receita. Tá? Então, hoje esse limite é bem baixinho. No passado, né, era R$29,50. Hoje, né, uma pessoa, por exemplo, que tenha que recolher mais do que R$10 já pode fazer isso, tá? Então, o limite caiu. Antes, o limite mínimo para recolhimento era maior. Então, se o valor de 11% sobre a nota for inferior ao limite mínimo estabelecido para recolhimento, tá, para se pagar na rede bancária um documento de arrecadação, então o contratante fica dispensado de
efetuar, né, essa retenção, tá? Quando a contratada, a empresa prestadora de serviço contratada, ela não tem empregados, quem presta o serviço ao contratante é o titular e o sócio, e o faturamento dessa empresa contratada no mês anterior for igual ou inferior a 2 vezes o limite máximo do salário de contribuição cumulativamente. Então, né, uma empresa contrata uma prestadora de serviços e na prestadora de serviço não existem empregados. Quem presta serviço é o próprio sócio da empresa, o titular da empresa contratada. E a prova que esse, né, contratado traz do seu faturamento no mês anterior demonstra que no mês anterior ele teve um faturamento de R$6.000. Ora, 6 mil é um valor inferior a 2 vezes o teto. O teto hoje não é de 4.159, então, né, seria, né, 8.300 e alguma coisa, R$8.320, né? Então, 6 mil é menos do que 8.320, ou seja, 6 mil é menos que 2 vezes o teto. Então, nesse caso, o contratante está desobrigado de reter e a contratada está desobrigada de destacar aquele valor de 11%. Tá? Também não se vai fazer essa retenção quando a contratação envolver somente serviços profissionais relativos a exercício de profissão regulamentada por legislação federal ou quando, tá, essa contratação envolver serviços de treinamento e ensino, desde que esse treinamento, esse ensino, seja uma atividade executada pessoalmente pelos sócios da empresa, sem o concurso de empregados ou de outros contribuintes individuais. Então, quando a empresa contratada para prestar o serviço envolve serviços de profissões regulamentadas, quando a empresa contratada prestar o serviço de treinamento ou ensino e quem faz o serviço é o próprio sócio ou titular da empresa, pessoalmente, sem utilização de empregados ou outros contribuintes individuais, então, nesse caso, o contratante também não está obrigado a reter, tá? A empresa contratada para prestar serviços, ela vai emitir nota, fatura ou recibo, tá? Para os serviços prestados em condições especiais separadamente, tá? Por quê? Porque o que acontece é o seguinte, a retenção feita pelo contratante é de 11%. Mas vamos dizer que os empregados da contratada, eles tenham direito à aposentadoria especial em 25 anos, ou em 20 anos, ou em 15 anos. Ora, se isso acontecer, a contratante não vai poder reter só 11, vai reter 11, tá? Mais, né, não é 6, 9 ou 12, quando é sobre a remuneração do empregado, quando é, né, no caso de retenção, você vai ter a retenção em menor valor. Então, vai reter, né, 2%, 3% ou 4%. Então, quando existe empregado da contratada trabalhando, né, cedido à contratante, e ele tem direito à aposentadoria especial, a retenção não vai ser somente de 11%, vai ser 11 mais esse adicional para a retenção. E para que se proceda corretamente à retenção, para escolher o percentual da retenção, é preciso que eu tenha uma nota fiscal específica para cada caso. Eu tenho que ter a discriminação de quem é que está prestando serviço, quanto se vai pagar pelo serviço daqueles que estão expostos a agente nocivo vão se aposentar em 25 anos, daqueles que se aposentam em 20, daqueles que se aposentam em 15, tá? Então, a empresa contratada, ela tem que emitir nota, fatura ou recibo de prestação de serviços específica para os serviços prestados em condições especiais por segurados, né, que estão expostos a agentes nocivos e vão ter direito a se aposentar em diferentes períodos.
ou então ela discrimina o valor de cada serviço na fatura ou no recibo de prestação de serviço. Tanto ela pode emitir notas separadas, aqui vai ser a nota 1, 2 ou 3, e se ainda tivesse, né, seção de pessoas sem exposição a agente nocivo, seria a nota 4, ou então ela emite uma única nota discriminando serviços prestados por trabalhadores que têm direito à aposentadoria especial em 25 anos, valor X. Serviços prestados por trabalhadores que têm direito à aposentadoria em 15 anos, valor X, de modo a permitir ao contratante efetivar a retenção de forma correta. Quando da emissão da nota, fatura ou recibo de prestação de serviço, a contratada deve destacar o valor da retenção, com o título Retenção para a Previdência ou Retenção para a Seguridade Social. O destaque ele deve ser identificado logo após a identificação dos serviços prestados, apenas para produzir o efeito como parcela dedutível no ato da quitação da nota, fatura ou recibo, sem alteração do valor bruto da nota, tá? Então, emite-se a nota, o valor bruto não será modificado, mas no corpo da nota, logo em seguida, a identificação do serviço, você tem que colocar retenção para a Seguridade, retenção para a Previdência Social, e ali coloca o valor dos 11% do valor da nota. Bom, com relação a avulsos portuários, nós temos várias obrigações que devem ser cumpridas pelo ógmo e que nós vamos verificar na nossa próxima aula. Até lá!